A paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra muito importante para a sua vida neste momento, que está em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 13. Disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele razoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse-lhe: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te perderão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender essa palavra. Então, irmãos, aqui nós vemos Jesus estava ensinando, você vai ver no início do capítulo 12, ele está ensinando a respeito dos falsas doutrinas, enfim, ele vai ensinando várias coisas. E em determinado momento, este homem, esse rapaz, está ali no meio da multidão e ele diz, e disse um que está no meio da multidão: Diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Senhor, diz lá para o meu irmão que reparta comigo a herança dele, a minha herança. E Jesus disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Ou seja, Jesus estava ensinando, tratando de coisas espirituais. E aquele rapaz salta naquele momento e pede para que Jesus cuidasse, fosse conversar com o irmão dele, fizesse o irmão dele cuidar de coisas materiais, ou seja, repartir uma herança. Então ele estava ali preocupado com a situação material, com a situação financeira, enfim, terrena. Então Jesus aproveitando a situação, ele vai dizer: olha, acautelai-vos, ou seja, tenham cuidado, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Ou seja, Jesus estava alertando que, olha, cuidado com a avareza. A vida de qualquer ser humano não está condicionada ao que ele tem, ao que ele possui nessa terra. Então, aí ele usa esse período também para ensinar. Ele faz a parábola aqui do rico insensato, que está a partir do versículo 16. Propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Então, aquele homem era rico e naquele período ele tinha produzido tantos bens, tantos víveres, que ele não disse consigo: olha, o que vou fazer? O que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. Então, vamos começar a observar a postura deste homem. O que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E direi: farei isto: derrubarei meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Presta atenção que ele está sempre chamando para si mesmo. Meu, que farei, meus bens, minhas novidades. E depois de tudo isso, ele vai dizer assim: direi à minha alma, como sempre, eu, voltado para mim, voltado para o meu umbigo, para meus interesses, para essa terra, para as coisas materiais. Eu vou dizer para minha alma: olha, alma, tu tens em depósito para muitos anos. Agora você pode o quê? Comer, beber, descansar. Você pode folgar porque você tem muito, você está abastecida para muitos anos. Porém, ele vai, logo naquele instante, a Bíblia diz que Deus diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Ou seja, aquele homem viveu como se Deus não existisse. Como é a situação de muitas pessoas no dia de hoje. Vive como se Deus não existisse. Só focam nas coisas materiais. Vive como se um dia não fosse prestar conta das suas almas, como se um dia não fosse prestar conta diante de Deus, como se o dia não tivesse que encarar a eternidade. E a eternidade é real.
Então a questão é sempre: eu farei, eu derrubarei, eu edificarei, eu recolherei os meus frutos, os meus bens, a minha vida. E Jesus disse: olha, cuidado, tenha cuidado com a avareza, não fique tão preocupado com as coisas materiais, porque isso é passageiro. E a questão é, lá em Mateus capítulo 16, versículo 26, diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? O que adianta o homem ter tudo nessa terra, bens, conquistar sonhos, projetos, tudo é maravilhoso, é muito bom estar aqui e Deus quer que nós sejamos abençoados, quer que nós tenhamos bens materiais, não vivamos passando necessidade. Deus quer que nós sejamos abençoados também financeiramente, materialmente, tenhamos uma vida abençoada. Porém, a questão é que eu não posso esquecer que eu tenho uma alma e um espírito que vão existir a eternidade, ou com Deus ou sem Deus. E então Jesus diz: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a alma? Ou seja, o que é que nos faz existir, irmãos? É a nossa alma, é o nosso espírito que está em nós, o espírito que Deus colocou em nós. Tanto que quando o corpo físico, quando o coração para, o espírito sai, então não tem mais vida, não tem para o corpo físico, mas a alma e o espírito existirão a eternidade. Então a pergunta é: o que adianta nós termos tantas coisas materiais nessa terra se nós não tivermos a salvação da nossa alma, se nós não soubermos para onde a nossa alma vai? Eu quero falar aqui do valor químico do ser humano, do corpo do ser humano, porque na verdade, quando Jesus diz que adianta ganhar o mundo inteiro, quer dizer, o que adianta nós nos preocuparmos tanto com esse corpo físico, com essa matéria, se na verdade o mais importante é a nossa alma, essa se perder, que foi para isso que Cristo veio, para que a nossa alma não se perca, para que nós não venhamos nos perder eternamente. Então, segundo um químico inglês, Charles Hayes, ele fez uma pesquisa do que o corpo humano, falando do corpo, carne, o valor químico dele. Então ele faz uma pesquisa e ele diz o seguinte: com que depois do coração parar, esse corpo está, quando nós morremos, o corpo físico, que chama o corpo mesmo, o defunto, o que se conseguiria fazer com esse corpo? Seja um corpo belo, sarado, malhado, seja feio, seja gordo, seja magro, esse corpo físico, qual o valor dele quimicamente? Daria para produzir com o que tem quimicamente, porque todo o nosso corpo tem química também no nosso corpo, né? Do nosso corpo físico, daria para produzir com o que existe 7 sabonetes, adoçar uma xícara de café. Um prego de tamanho médio daria para fazer com o ferro que tem no nosso corpo. 2.200 cabeças de fósforo. E com o magnésio que existe no nosso corpo físico, daria para tirar uma foto. Para o ser humano que gosta de tanta foto, então é muito pouco, não? Então, o nosso corpo físico, por mais que seja belo, sarado, não tem nenhum problema nisso, você cuidar da sua beleza, da sua estética, não tem nenhum problema em ter dinheiro, conseguir, claro, não ilicitamente, não tem nenhum problema em nós termos riquezas, bens, termos uma vida abastada nessa terra, desde que a nossa preocupação central seja a nossa alma. Então você imagina, por mais belo que seja o corpo físico, sarado que seja, quando ele morre, quando ele vai para o túmulo, tirando a química dele, dá para produzir. Isso é muito pouco, né, irmãos? Por isso que Jesus pergunta: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a alma dele? Isso, irmãos, é muito importante. A pergunta é: onde passarás a eternidade? Então, e aí Jesus vai completar no último versículo que nós lemos aqui. Depois que ele conta essa parábola, ele vai dizer: louco, hoje você vai morrer. E o que você tem? O que você conseguiu guardar esse tempo todo? Vai ficar para quem? Nós sabemos que geralmente fica para quê? Para briga, para confusão. Aliás, não precisa nem morrer. Muitas vezes, antes de morrer, já estão brigando, já estão matando parentes, pais, famílias por causa dos bens materiais. Já estão brigando por causa dos bens materiais. Porque a avareza, irmãos, é o apego ao dinheiro. A corrida desenfreada pelo dinheiro. E a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é que o dinheiro é o mal, não é que o dinheiro é amaldiçoado, não, o dinheiro é bênção. Mas o amor a ele é a raiz de todos os males, por causa do amor, o apego, a avareza, que as pessoas matam, roubam, defraudam, existe toda essa corrupção por causa do dinheiro. Então,
Jesus vai completar o texto que nós estamos lendo. Ele vai dizer o seguinte, no último versículo que nós lemos, ele diz, no versículo 21, ele diz assim: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então ele está dizendo, olha, da mesma forma que este homem só se preocupou com a sua vida terrena, com as coisas materiais, e chegou a hora da morte, ele não tinha nada para apresentar diante de Deus, ele não tinha um palmo para estar diante de Deus. Ou seja, assim é aquele que ajunta para si tesouro nessa terra, onde a Bíblia diz que a ferrugem consome, os ladrões roubam, e não é rico para com Deus, ou seja, não tem nada preparado para a eternidade. Uma certa vez um pastor foi na casa de um homem que o convidou numa fazenda muito grande, uma varanda enorme, naquelas fazendas, né? E ele, depois do almoço, então ele levou ele naquela varanda e ele falou, falou assim, olha, você olha para frente, tudo que você enxerga daqui, tudo que você enxerga de terra, desse lado é meu. E ele andou todo, né, rodeou toda a casa e ele disse, toda a casa, toda a terra no horizonte que ele conseguia enxergar, era exatamente tudo dele. E ele falou assim, muito bom, maravilha, você tem muita terra, muitos bens nessa terra. E eu te pergunto, o que você tem daqui para cima? O que você tem preparado para com Deus? Como está a sua situação espiritual? Se hoje Deus te chamar para a eternidade, como você estará? Quer dizer, que adianta nós nos preocuparmos tanto com essa vida terrena, se na verdade a eternidade é a eternidade. E aqui 60, 70, 80, muitos nem chegam a isso, mas a questão é, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ter muitas coisas nessa terra, correr atrás de tantos bens, se na verdade não tem corrido atrás da salvação da alma? E não tem certeza de onde passará a eternidade. A eternidade está clara. A eternidade. Aqui é passageiro. Então não vamos viver como esse rico insensato, que só se preocupou com as coisas materiais. E na hora da morte ele não tinha nada para apresentar diante de Deus. Ele não tinha conquistado um pedacinho de terra, de nada para estar diante de Deus. Então, meu amigo, Jesus Cristo já comprou a tua eternidade, já comprou o teu passaporte, o meu passaporte, quando ele deu a sua vida na cruz do Calvário, quando ele morreu por mim e por você. Então foque mais na tua vida, na tua alma. Pare um pouco para preocupar-se com a tua alma. Porque a palavra de Deus diz que para o entendido o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Pessoa entendida está falando de um filósofo, de um cientista, não está falando de uma pessoa que se preocupa com a sua alma. Então, é muito bom ter tudo nessa terra, mas cuide do principal. Você percebeu? Se o corpo só vale isso, né? Só no fim vai ser uma xícara de café, 2.200 cabeças de fósforo, que vai conseguir desse corpo, uma foto e 7 sabonetes, um prego tamanho médio. Quer dizer, é muito pouco diante do valor da tua alma, que Jesus diz que uma alma para Jesus vale mais que o mundo inteiro. E o mundo tem muitos valores, tem muitos bens, tem muita riqueza. Mas a tua alma, meu amigo, meu irmão, você que ouve essa palavra, vale mais que o mundo inteiro. Se preocupe com a tua alma. Onde passarás a eternidade? Tem se preocupado, tem corrido tanto atrás de coisas materiais? Pare um pouco para cuidar da tua alma. Seja rico para com Deus. Não adianta ser só rico neste mundo, mas ser rico para com Deus é ter garantido a sua eternidade, é ter garantido a sua estadia com Jesus, a eternidade. Lembre-se, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou o que ele vai dar em recompensa da sua alma. Todo o dinheiro que se tem, os valores que se conquistam nessa terra, não paga o valor de uma alma, porque foi o sangue de Jesus que foi derramado para nos redimir do pecado e para nos livrar do fogo e da condenação eterna. Então, meu amigo, que você seja rico para com Deus. Que Deus te abençoe muito. Nós devemos prosperar assim nessa terra. Mas não vamos viver como esse homem, como se a eternidade não existisse, como se um dia não fosse morrer, como se um dia não fosse dar conta da sua alma diante de Deus. Eu e você, um dia daremos conta dessa alma. Então vamos nos preocupar com isso. Pare e pense. Pare para estudar a palavra de Deus. Procure conhecer sobre a eternidade. Procure conhecer qual é a vontade de Deus para a tua vida. Seja rico para com Deus. Seja belo, amém, pode ser belo, maravilhoso, mas não esqueça que esse corpo, ele vai virar pó. Mas a tua alma e o teu espírito
e o meu espírito e a minha alma vão existir a eternidade. Mas Jesus quer que ela esteja com ele a eternidade, porque senão ela poderá passar a eternidade no lago de fogo e enxofre, como a palavra de Deus nos garante. Então, que você medite nisso, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir que cada vida que tem ouvido essa palavra seja verdadeiramente alcançado pelo Teu Espírito Santo. Que nós não sejamos como este homem, Pai, vivendo uma vida só voltada para o material, ou vivendo como se a eternidade não existisse, ou vivendo como se um dia não fôssemos morrer. Não, Senhor, nós queremos viver sabendo que vamos passar esse tempo aqui. Podemos ter ou não ter, porque a nossa vida não consiste no que temos, mas consiste na alma que temos, no Espírito, na salvação da nossa alma. Isso é vida eterna. Então, que cada um venha meditar. O Senhor conhece o coração de cada um. Que o Senhor fale profundamente em cada coração. E essas vidas possam meditar. Para onde passaremos a eternidade? É isso que nós temos que nos preocupar. Talvez nós temos corrido, não é problema nós corremos atrás das coisas materiais, desde que não esqueçamos do principal. Que se tivermos, amém, se não tivermos, amém. Mas se não tivermos a salvação da nossa alma, isso custará a eternidade de sofrimento. E o Senhor morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida com abundância. E a tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não perecer significa não ter uma eternidade com Cristo, mas se perder eternamente. Então, que neste momento, amado, você possa refletir sobre isso. Medite. O Senhor quer que você seja rico também para com Ele. Folgar, descansar só na eternidade. Aqui tudo é passageiro, mas Jesus está te garantindo uma eternidade com Ele. Então não viva preocupado só com as coisas materiais. Seja rico para com Deus também, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.